Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é William Xavier e hoje eu vou mostrar para vocês a como se criar um fundo publicitário aqui no Photoshop CS5. Em primeiro lugar, vocês vão clicar aqui na opção Arquivo e opção Novo, tá? Ou se vocês preferirem, vocês podem clicar em Ctrl N. Ele vai carregar uma janela, a qual neste campo aqui onde está escrito sem título, vocês vão colocar aí fundo publicitário, tá? Aqui na largura eu vou pedir a gentileza de vocês colocarem aí 800 e embaixo também 800, tá? Nós vamos criar um documento no formato enquadrado. Deixem a resolução a 72, né? Pixels barra polegada, a cor RGB. O fundo deixem transparente. Após isso, é só vocês clicarem em OK, tá? Clicando em OK, ele vai gerar um documento com fundo quadriculado. Para quem não sabe, essa é a representação do fundo transparente em qualquer programa que trabalha com edição de imagens. Após isso, eu quero que vocês cliquem na opção, tá? É a segunda ferramenta. O nome dela aí é ferramenta letreiro retangular. Ao clicar nela, tá? Verifica aqui para mim se a resolução, melhor, o zoom, ele está nesta porcentagem, 66,67%. Estando dessa maneira, aqui eu vou pedir que vocês selecionem uma área que fique mais ou menos desta maneira aqui, tá? Fique assim, tudo bem, ó? Duas colunas, digamos assim, tá? Feito isso, nós devemos colorir esta seleção, esta barra aqui. Então aí eu quero que vocês apertem a letra G. Apertando a letra G, ela ativa esta ferramenta aqui, que é a ferramenta degradê. Entretanto, nós não vamos utilizar ela agora. Nós vamos pegar aqui a ferramenta lata de tinta. Clicando na ferramenta lata de tinta, aqui abaixo é o local onde nós determinamos a cor, tá? É chamado de definir cor do primeiro plano. Ao clicar em cima dele, ele vai carregar uma janela, a qual vocês determinam a cor a ser colocada nesta barra. Então eu vou pedir que vocês escolham uma cor, a cor a seu gosto, tá? Eu escolhi aqui esse verde, uma tonalidade limão, né? E eu clico em OK. Clicando em OK, vocês vão posicionar o baldinho de tinta dentro desta seleção. Ao clicar, ele vai ficar a seleção e também ele vai manter o fundo que eu determinei. Após isso, nós vamos para a próxima etapa, tá? Que é clicando na ferramenta de seleção, que é esta setinha preta aqui, tá? Fazendo isso, tá? Eu vou pedir que vocês pressionem o Ctrl e o Alt ao mesmo tempo, tá certo? Ctrl Alt ao mesmo tempo. Ele vai acionar uma setinha, tá? Parece uma sobreposição, a setinha preta e abaixo uma setinha branca. Vocês vão pressionar e vão arrastar para a direita, tá? Eu quero que vocês repitam esse processo aqui, tá? Então, deixe um recuo apenas de uma coluna, tá? Vocês vão pressionar e vão arrastando, tá? A princípio, não se preocupem se a barra ela vai ficar torta, porque posteriormente nós vamos cortar a parte que ficou torta, tá? Então, vocês vão pressionar e vão fazer esse processo aqui, tá? Esse processo deverá ser feito aqui até o final do documento, tá? Então vocês vão pressionar aqui.
lembrando que existem sim outras maneiras de se criar um fundo publicitário, tá? Até mais fáceis, só que aqui eu estou utilizando dessa maneira porque existem recursos que vão ser importantes a serem aprendidos no Photoshop, tá? Então a maneira como você seleciona um objeto, as teclas de atalho, por exemplo, para poder criar esse preenchimento utilizando esse balde de tinta. Então existe sim, né? Mas estou explicando dessa maneira que vai detalhar mais recursos dentro do Photoshop. Bom, puxando toda essa área, vai ficar essa área aqui toda colorida, né? Todas essas barras dessa maneira. E a última barra, ela vai permanecer ainda selecionada. Para eu retirar essa seleção, eu vou apertar a tecla de atalho Ctrl D, tá? Ctrl D. Ctrl D ele vai retirar a seleção de todas as barras. Feito isso, eu quero que vocês apertem aí o botão F7 do teclado. O botão F7 ele vai acionar a ferramenta, ou melhor, o painel camadas. Aqui onde está camada 1, eu quero que vocês cliquem aqui 2 vezes seguidas, e aí ele vai carregar, e vai me dar a possibilidade de alterar o nome da camada. Alterou, vocês vão colocar este nome aqui, ó, chamado efeito. Apertem o Enter para fixar um nome na camada. E após isso, eu quero que vocês adicionem uma nova camada, que é aqui embaixo. Ó. Clicando nela, vocês vão pressionar e arrastar a camada para baixo. Ó. Camada 1. E renomeia ela também, só que agora vai ser o nome de fundo. Tá? Voltando aqui no fundo, tá? Com essa camada selecionada, vocês vão resetar esse esquema de cores aqui do primeiro plano. Desculpa. Então, para resetar, apertem a letra D e ele volta ao padrão original aqui. Dessa maneira, eu quero que vocês cliquem na ferramenta de lata de tinta, né, baldinho, e certifique-se se a camada fundo está selecionada. Por quê? É aqui onde nós vamos colocar a cor de fundo. Tá? A princípio ela vai ficar desta maneira aqui. Tá? Então agora, o que nós iremos fazer? Selecione a camada efeito, certo? E para aplicar o efeito do fundo publicitário, vocês vão clicar aqui em filtro, tá? E procure a opção chamada de distorção. Filtro, distorção. E escolham aí a opção chamada de coordenadas polares. Tá? Então clica aí. E ele vai ativar esta janela. Tá? Essa janela ela vai me possibilitar 2 opções de coordenadas polares. A retangular para polar, que é a que nós iremos utilizar, e aqui embaixo, tá? Eu tenho polar para retangular, que vai me possibilitar este tipo de efeito aqui. Entretanto, nós vamos utilizar a primeira opção. Com a primeira opção selecionada, vocês vão clicar aqui em OK, tá? Clicou em OK, a princípio ele vai ficar um pouco estranho. Aí que entra uma parte, tá, que vai redimensionar, que vai regular esse fundo aí. Para regular esse fundo, vocês vão pressionar a tecla de atalho Ctrl T. Tá? O Ctrl T ele vai permitir que aqui nesses cantos, ó, esses quadradinhos transparentes, vão permitir que você, posicionando o mouse em cima dele, pressionando a tecla Shift, vocês vão ampliar, ó, essa opção, ó, para fora. Tá? Tá, Ctrl T, eu quero que vocês puxem a rebarba, as imperfeições para fora. Tá? Estando dessa maneira, vocês vão apertar a tecla Enter e com a setinha
de seleção, que é essa setinha preta aqui, vocês vão posicionar o mouse aqui no meio e posicionar esse eixo, esse ponto aqui, mais para o centro do documento. Tá? Feito isso, tá? Deixa eu dar uma reguladinha aqui. Vou só puxar aqui mais nos cantos. Vocês vão apertar a letra C. A ferramenta, né, ou a tecla C, vai acionar esta ferramenta aqui, tá? Que é chamada, tá, de corte demarcado. Essa opção, tá, corte demarcado, vai permitir que você apare as rebarbas que ficaram aqui do lado de fora, nessa região. Apesar de ser imperceptível, nós não podermos ver, ele acaba gerando um pouco de... um tamanho do documento, ele acaba sendo um pouco maior. Então é importante cortar essas rebarbas que ficaram do lado de fora. Puxando, né, ficando dessa maneira, vocês vão apertar a tecla Enter. E fazendo isso, ele vai cortar a rebarba que ficou do lado de fora. Tá? Então aqui já está basicamente o nosso fundo publicitário. Tá? Agora entra a parte de efeitos que eu posso aplicar nesse fundo publicitário. Então vocês podem clicar aqui, ó, na opção camada e estilo de camada. Em estilo de camada, vocês podem clicar aqui, ó, opções de mesclagem, para ele possibilitar carregar uma janela, tá? Que está aqui embaixo, ó. Arrastando aqui para o canto, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, esse recurso chamado sobreposição de degradê. Marcando essa opção aqui, vocês já têm a possibilidade, ó, de ver a alteração que eu apliquei sobre o fundo. Tá? Aí aqui eu posso escolher qualquer tipo de efeito. Tá? Eu tenho aqui o chanfro em talhe, que vai permitir, por exemplo, ó, criar um volume dentro deste efeito. Tá? Então eu vou deixar assim dessa maneira, tá? E aí eu vou clicar aqui no OK. Clicando no OK, está pronto o nosso fundo publicitário, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até logo e tchau.